Uhum. Essa tua história que você contou aí do Bruno comer vidro me lembrou uma história do Ozzy Osbourne, assim, que eu estava lendo outro dia, que ele estava no ensaio de uma outra banda, que não me lembro qual era a banda, e os caras querendo se provar, fazendo aí, a gente faz isso, faça aquilo, a gente é do rock and roll. Aí o Ozzy Osbourne, vocês sabem do rock and roll mesmo? Vou te mostrar o que é rock and roll. Aí estava passando umas formigas no chão, assim, ele se arriou, pegou um canudo e cheirou as formigas. Aí isso aqui é rock and roll. É mesmo, com certeza. Que loucura. Mas é isso, né? Tem milhões de histórias assim que realmente e assim não dá para contar todas. E eu realmente não pretendo fazer parte 2 dessa história retroativa de novo. Marcelo, viver isso, sabe? Descrevendo mesmo, assim, tipo assim, foi uma coisa que eu fui resgatando, coisas que foram acontecendo durante 10 anos, muitas coisas assim, mas foi muito bom, sabe? Não, e loucura, você estava falando aquela questão do tempo, que a gravadora quis relançar a discografia nos 30 anos e tudo. O primeiro álbum fez 40 agora em janeiro, né? Você não tinha se dado conta disso? 40 anos, irmão. Eu não tô nem aí, cara, porque eu tô numa... Porra, vou te falar, eu tô cada dia na melhor fase da minha vida. Eu acabei de voltar do Japão, cara, passei 15 dias, assim, e ainda bem que eu só fui agora, porque se eu tivesse ido antes, eu tava muito mal acostumado, bicho, porque aquilo é uma foda demais, que lugar maravilhoso, sabe? Que gente especial, sabe? Que lugar incrível, assim. Foi uma experiência, eu fui tocar no Japão, meu trabalho solo, né? Eu mandei o repertório para uma galera lá, para uma banda, uns meninos, e eles ensaiaram. E eu fiz um show sem ensaiar com eles um dia, porque não deu certo. Eu cheguei lá, deu um problema lá de horário, eu acabei nem ensaiando quando eu tinha... Então eu fiz um show sem ensaiar, foi demais. Que legal. Eu conheci o Japão, assim, fui para 5 cidades maravilhosas. Eu conheci Tóquio, conheci Nagoya, que eu toquei nos arredores de Tóquio e Nagoya, conheci Kyoto, fui a Kanazawa e Osaka, tipo assim, e isso sempre foi um sonho para mim, para o Japão, sempre queria ir, porque eu tenho uma relação muito, assim, especial, assim, eu me identifico muito com esse pensamento budista, em alguns aspectos, e nada isso me prende muito, tá, assim, mas, assim, eu descobri, eu conheci muita gente legal, uma pessoa muito especial também que ficou muito comigo, que mora lá, que é japonesa, e adora o Brasil e adora a Legião. Ela, na verdade, a Tsubasa, né, uma menina muito especial, e a gente tocou, ela fez uma participação lá no meu show e tudo mais, e ela me mostrando coisas. Uma vez eu vejo um templo, eu falei, que templo é esse? Eu falei, isso é budista? Ela, não. Eu falei, o que é? Ela falou assim, não, aqui a galera reverencia a natureza, o rio que passa ali atrás, aquela árvore, o sol, sabe? Tipo assim, isso tem muito a ver com a minha personalidade, sabe? Tipo assim, enfim, não sei explicar muito bem, mas assim... então eu acho assim, que o Japão entrou num estado de arte, sabe? Tipo assim, chegou num nível que é um nível de evolução limite do ser humano na Terra. Não tem nada igual, assim, do respeito à natureza, da valorização da qualidade de vida, sabe? As pessoas te tratam com respeito, com um sorriso no rosto, isso tudo muito básico, né, cara? Tipo assim, todas as cidades são modernas e são tradicionais e são... Cara, eu fiquei fascinado. Então, assim, a gente está falando sobre os 40 anos e tal. Então, assim, eu estou sempre muito tentando viver o presente. Graças a Deus eu consigo. Porque, assim, eu tenho uma visão também meio essa coisa de ciência quântica, né? De física quântica, que eu também não entendo nada, assim, mas, assim, tem alguma coisa ali que me diz que o presente, o passado e o futuro são uma coisa só também, sabe? Tipo assim... Só que nesse mundo material que a gente vive, assim, a gente tem que administrar todos eles, né, no presente, né, no presente. Então, assim, não existe presente, futuro e passado fora do presente, né? Então, assim, eu tento... Assim, cara, na minha historinha em quadrinhos tem uma passagem também que eu acho relevante, que é que quando eu tinha 15 anos de idade andando de skate pela cidade, assim, em Brasília, uma cidade de asfalto, eu andava pra caralho, assim, tinha muitos lugares legais de skate, isso faz parte da historinha. Eu me deparo com uma placa, assim, num prédio, escrito assim, Meditação Transcendental Maharishi Mahesh Yogi. Eu não sei por que eu fui parar lá dentro, cara, tipo assim,
e subi lá e aprendi uma técnica de meditação com 15 anos de idade, cara. Isso me ajudou muito ao longo dos anos com a Legião para me acalmar antes de shows, daquela catarse, porque assim, você ia entrar no palco antes de entrar, cara, o som era muito alto, de uma gritaria absurda. Parecia, né? E, cara, e muitas vezes eu não posso entrar nesse clima, né? Tipo assim, eu tenho que tocar, né? E, ao mesmo tempo tem que haver uma troca ali, né? No público com o público, né? E eu sempre é uma relação dúbia, né? Eu digo que a relação do artista, do músico com o público é uma relação que fica entre a subserviência e o paternalismo. E tipo assim, o que leva um para o outro tem que ser uma sensibilidade do artista, né? Tipo assim, para saber como lidar, para não se perder, né? Como muitos se perdem ao longo de performance e tudo mais. Então, assim, a meditação me ajudou muito a lidar. Então, sempre fui muito ligado com as coisas da energia, que tá muito, que isso, na época que isso não era, assim, na minha área, no rock, não era muito, era falado, né, pelos malucos, mais malucos, assim. Mas a gente nunca foi muito maluco, entendeu? Então, tipo assim... O Maharishi Yogi é o dos Beatles lá, né, quando ele foi mais conhecido no Ocidente e tudo. Então, quando eu fui parar nessa história, eu nem fazia ligação que era dos Beatles, nem nada. Eu estava numa cidade doida que apresentou essa oportunidade para mim. Você foi. Eu fui, Quando o Trilha teve aqui, ele me falou muito dessa coisa da massa sonora que era absurdo antes de vocês entrarem no palco para fazer o show, né? Que a primeira vez que ele presenciou essa massa sonora assim, ele ficou espantado, assim. Quando você falou, eu lembrei. Era uma coisa assim, que assim, os lugares não eram preparados acusticamente, era sempre em ginásio de futebol, que tinha uma reverberação, então assim, inclusive era difícil até tocar, né? E tinha coisa juvenil, né? Que a gente estava vivendo um momento onde a grande parte da população era jovem, da classe média, né? E a gente tinha ali uma banda e um poeta que estava ali falando coisas que estavam engasgadas num país que vinha de um regime ditatorial, né? E a arte serve para isso também, né? Para dizer coisas que você não consegue verbalizar. Então, assim, você, nos anos 80, pintou alguns expoentes em áreas diferentes, né? Assim, de todos os níveis, né? E o Renato foi um cara muito foda para mim. Ele é o melhor letrista brasileiro, assim.